E aí, gente, Training Science aqui. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um tema que eu já falei de temas relacionados no canal, mas nunca eu criei da forma que a gente vai falar aqui hoje, né? Que é sobre uma introdução à teoria da informação, mas não é tipo uma introdução ao. Por exemplo, eu quero estudar a teoria da informação e eu vou ver esse vídeo e vou saber o básico. Não, a gente quer, na verdade, o meu objetivo, na verdade, é tentar falar dos temas mais importantes nesse contexto, que eu acho interessante, que envolve a teoria da informação. Então, tecnicamente, não é só uma introdução assim, né? A inspiração para fazer esse episódio foi recentemente eu reli o livro The Mathematical Theory of Communication, do Claude Shannon. E aí me deu uma vibe de fazer esse tema, né? Eu vou dar um pequeno resumo de alguns tópicos que a gente vai citar. Posteriormente vai ter um resumo na descrição. E ambos eu acho que meio que ajudam você a entender o que a gente tá falando, porque muitos conceitos aqui vão ser conceitos que provavelmente são novos pra você e que eu nunca falei no canal e tal também. E talvez pode deixar perdido se eu não explicar direito, né? Então, uma coisa importante é que os chips, assim, que estão sendo utilizados já e que, de certa forma, mostram o desenvolvimento dos chips atualmente, é os transistores aí, os chips com 7 nanômetros, né? É necessário dizer que ao longo do tempo, o transistor antigamente parecia o tamanho de uma lâmpada. Tipo, uns 60 anos atrás, 40, alguma coisa assim. Era enorme o transistor, que é o que liga a chave de 0 e 1, né? Ligado é 1, desligado é 0. Você pega uma rede de transistores e consegue criar uma rede de 0 e 1 que pode fazer computações, adições, multiplicações, computar uma imagem, gerar um mapa do Minecraft, coisa do tipo. Tecnicamente, quanto mais esses transistores, melhor, né? Obviamente tem um espaço específico, tem um espaço máximo que você pode ter num computador comum do tamanho do seu chip, para que ele seja útil, né? Do ponto de vista de espaço, né? Você não vai querer um computador que é tamanho de armário, como antigamente, né? Então esse aqui é um exemplo de algumas notícias, duas notícias, né? Sobre comercialização relacionada a chips de 7 nanômetros, tá? Só que tem um limite para esses tamanhos de chips de computador. A gente vê que a evolução, 42 anos de microprocessadores, de 1970 até 2020, questão de número de cores lógicos, né? Por muito tempo foi apenas um, né? Hoje em dia, você comprar um notebook com 8 cores é uma coisa normal, com 6 cores. Um supercomputador, ele, na verdade, são várias cadeias de hacks com, entre aspas, servidores, mas, na verdade, são nodes que contém memória, contém todas as peças do computador. Memória RAM, memória o HD, contém placa de vídeo também, enfim, processador. E você pega todos esse monte de, entre aspas, computadores juntos e formam um computador só. Isso que é um supercomputador, como o Fujitsu, como outros também bem conhecidos como Sierra Leone, se não me engano, na Europa, enfim. E realmente o crescimento de velocidade computacional também aumentou, porém tem um limite no tamanho dos chips que podem ser usados, né? Alguns dizem que o tamanho máximo é 2 nanômetros. A gente falou de 7, né? 2 nanômetros. Alguns falam que é meio nanômetro é possível. Aí quanto mais se diminui o tamanho do chip, você tem problemas de fazer a computação ali ser realmente eficiente. Você vai começando a chegar em níveis de tamanho que chegam até níveis que você vai ter problemas aí de coerência com elas, que aí vai ser um nível de estado quase químico, né, molecular,
Que aí você precisa lidar com problemas que você não tinha quando os chips eram maiores, né? Essa questão. Qual é o tamanho máximo, entre aspas, mínimo, né? Que a gente pode chegar a tamanho de chips, né? Aqui a gente tem, por exemplo, aqui é de 2003, mas esse contexto ainda vale, né? Que é o Avogadro Scale Engineering, né? Pra quem não sabe, o número de Avogadro é um número relacionado a uma constante de mol, uma substância, tipo H2O. Se você quer saber os mols relacionados à quantidade de oxigênio, de hidrogênio, numa gota de água. Aí se define por mols. Ah, aqui tem tanto mols de oxigênio, tantos mols de hidrogênio, enfim. A questão é que esse objetivo aqui é desenhar chips cada vez menores. Porém, as complexidades que aumentam ao longo do tempo são tão grandes que começa a chegar no nível quântico, né? Computadores quânticos são computadores que, embora hoje em dia eles tenham a parte quântica e clássica, né? São híbridos, não são totalmente quânticos. Eles usam as rotações de partículas, né? Como fótons, por exemplo. Que os fótons... Todas as partículas têm uma rotação, né? Os fótons, por exemplo, ele tem uma rotação integral. E, por exemplo, pode ser para cima, para baixo. É a rotação que você vê quando você mede a partícula, quando você mensura. Você pode usar isso como zeros e uns, né? Porque a questão da computação quântica, ela tem uma ortogonalidade que permite que a gente represente ela como zeros e uns. Aí você tem uma função de onda, você pode representar a função de onda dessas partículas como zeros e uns e representar assim, computação. É possível e já tem sido demonstrado ao longo dos anos. Desde 2001, principalmente, a pesquisa em computação quântica aumentou e hoje em dia a gente já vê aí o Sycamore, o computador quântico da IBM, eles usam supercondução, né? Que você tem um sistema de criogenia ali que permite que você tenha controle dos qubits de uma forma correta. A gente já está tratando de um nível de partículas, né? Então são usadas para computação. Então eu criei, só que o chip em si, ele é um chip normal. Então é só um tipo de diferente de forma de você usar os transistores, né? Que a gente tá falando de qubits aqui, né? Você usa partículas como base, né? Mas normalmente em lattice, né? Que a gente chama, que tipo a forma que a gente estrutura esse hardware, mas enfim. Tanto na computação clássica quanto na computação quântica, a gente tem uma coisa chamada limite de Landauer, ou princípio de Landauer, que basicamente diz que tem um valor mínimo de dissipação, embora na computação não necessariamente deveria haver dissipação de energia, mas existe. A dissipação é energia inútil, né? Energia que não foi usada para fazer a computação em si. Existe uma dissipação de energia que no fim é necessária para a computação acontecer, né? Então, eu tô rodando meu computador aqui, você também, você vai jogar Counter-Strike, por exemplo. Você tá usando a energia da sua casa. Você tá usando a sua fonte, seu processador i7, você tá usando sua placa de vídeo RTX 9080, você tá usando sua memória RAM, você tá usando você tá rodando o jogo no máximo. Obviamente, você rodar um Counter-Strike, por exemplo, Call of Duty, no máximo, vai gastar mais energia do seu computador e da sua casa do que você rodar, no mínimo, você usar o computador já pra mexer no Google Chrome. Mas se você tem um computador muito forte, se você só rodar Google Chrome, você não vai gastar muita energia. Agora, se você jogar jogos de alta resolução, cadência, né, e exigem muito do seu computador, obviamente você vai gastar menos energia e vai dissipar mais energia. Nesse contexto, né, esse limite de Landauer estabelece, né, que existe uma constante relacionada à dissipação de energia básica, que é de Kt log 2, que K é a constante de Boltzmann, e a temperatura, e log de 2 de energia a cada bit por segundo, parece. Deixa eu ver se eu tô falando.
É isso mesmo, qualquer coisa eu corrijo posteriormente. Tô seguindo minhas notações aqui. Mas enfim, tem um número de energia que você gasta por segundo aí pra operar computações, né? No caso de computações irreversíveis, né? Todos os modos de computação que a gente tem hoje em dia, eles são irreversíveis. Então, se você não sabe, existe uma coisa chamada máquina de Turing, que define o que pode ser feito ou não na computação, e ela é irreversível. Ela não consegue revoltar os processos que ela opera. E todos os computadores celulares que a gente tem, seu PSP, seu Game Boy, usam computação reversível. Computação reversível, ela permitiria que você teria conseguir um nível de dissipação de energia menor. Você conseguiria uma eficiência computacional menor, não zero, mas menor. Computadores quânticos, por exemplo, são vistos como computação reversível, né? Por design. O DNA humano, eu fui explicado posteriormente também, RNA também tem propriedades de computação reversível que permite eficiência na sintetização de proteínas, que é extremamente importante para o corpo humano, né? Então, quando Deus criou lá o RNA, ele parece ter posto essa forma de algoritmo nessa questão. É uma forma de computação reversível. Outra coisa que eu vou falar aqui tem a ver com a caixa de Szilard, mas também tem outros exemplos que eu vou deixar para outro episódio, que tem a ver com a teoria da informação. Eu queria mostrar uma imagem, provavelmente eu vou voltar nessa imagem posteriormente. Mas basicamente é uma coisa relacionada à termodinâmica, que eu vou falar posteriormente. Mas é um tema que eu só queria mostrar uma imagem. Os principais papers que eu usei aqui como base é esse, do Charles Bennett. Um do Seth Lloyd, que é o melhor aqui, que vai falar até de, hipoteticamente, né, a possibilidade de um buraco negro ser usado como forma de computação, obviamente, do ponto de vista hipotético. E outro paper aqui, que tem até o Vlad Vedral. Depois que eu li, que eu vi que ele tava aqui, que é um cara muito importante para a teoria da construção. Que talvez eu cite aqui, mas não tá. Ele fez algumas pesquisas com a Chiara Marletto nesse tema. E até ele tá, né? 4 e 5, ele tá na Universidade de Leeds também. Que eu creio que é de Marletto, né? Da Chiara Marletto. E da Laboratório de Tecnologia de Informação Quântica de Singapura também. Enfim. Esse foi o resumo do que a gente vai falar. Mas primeiro eu preciso falar o que é teoria da informação. Então, eu creio que principalmente a teoria da informação começou com Claude Shannon. Tem um livro que eu já falei anteriormente, que é o Mathematical Theory of Communication. Exatamente um livro de Claude Shannon, falando sobre como a informação pode ser transmitida, como ela tem a capacidade. Tipo, se você tem toda forma de transmitir informação, ela tem uma capacidade e uma taxa em que ela pode processar essa informação de forma eficiente e coerente, né? Então, por exemplo, você está recebendo informação constantemente através da internet, seja por redes de Wi-Fi e cabos de fibra óptica que chegam ao seu computador. Seu computador processa essa informação usando o TCP/IP, que é um protocolo padrão da internet, coleta essa informação, processa e aparece na sua tela. Também tem questões relacionadas a software, coisas do tipo. Tem coisas relacionadas ao sistema operacional, mas no fim é o mesmo esquema. A questão é que o livro de Shannon, que está na descrição, é exatamente sobre isso, sobre como a gente pode definir informação do ponto de vista de telecomunicações, do ponto de vista de internet, do ponto de vista de transmissão de mensagens de forma computacional, né? Por exemplo, como a gente pode definir matematicamente a entropia relacionada à quantidade de informação num sistema, né? Que é chamada de entropia de Shannon, que é menos a soma de PI log PI. Esse PI é relacionado à quantidade de
de informações que tem nesse sistema, né? Se bem que isso é uma generalização, né? Porque você vê essa entropia de Schindler e define não só a quantidade de informação a ser processada, mas até também dos erros nessa mensagem que podem ser contidos e você vai ter que corrigir, né? E vamos supor que eu quero enviar uma imagem para uma pessoa no Japão. A imagem vai chegar perfeita, né? Do jeito que eu enviei. Porém, no início dessa teoria, e o Shannon vai falar nesse paper sobre isso, nesse artigo, nesse livro, sobre a questão de que dos erros que podem acontecer na transmissão de informação, né? E esses erros são corrigidos com algoritmos de correção de erros na computação clássica. E foi um problema facilmente resolvido, não teve tantos problemas quanto a gente tem na computação quântica, né? Que transmitir informação pode ter vários problemas e, na verdade, muitos pensaram, agora que eu percebi, né? Eu escrevi episódio errado. Mas depois eu corrigi agora, vai. Tá muito feio. Aqui na pausa porque senão fica feio. Enfim. Perdi a linha de raciocínio, mas vamos lá. Imagina que eu mandar uma mensagem de ATB. Eu quero que aquela informação seja preservada, né? Usando uma coisa que eu já falei em outro episódio. Eu creio que não do podcast, mas eu falei num vídeo sobre internet quântica, né? Não é nada demais, né? O nome parece incrível, mas não é nada demais. É só uma forma diferente de transmitir informação usando uma tecnologia diferente. Então você usa funções de onda para representar zeros e uns para representar a mesma informação. E aí você usa, por exemplo, fótons, por exemplo, para passar essa informação, né? Por satélite, ou seja, como for. Vamos supor que a gente tem vários satélites conectados entre si que passam informação para o outro, depois passa para sua casa. Eu quero transmitir informação de A até B. Só que tem um problema de pureza nessa informação, né? Que é relacionada a Quantum Information Theory, né? Teoria da informação quântica. Eu já tô entrando para um tema diferente, né? Mas parece uma introdução, mas não é somente uma introdução, né? Ao tema. E você vai ter problemas de você reconstruir essa mensagem. Porque tem um problema chamado... É um problema, né? Que se chama Teorema da Não Clonagem. O que é o Teorema da Não Clonagem? Vamos supor que eu estou transmitindo informação de A até B. Uma imagem de um gatinho. E vamos supor que um hacker, ele quer pegar essa informação. Ele quer essa informação em trânsito antes de chegar em mim. Ele quer interceptar essa mensagem e verificar qual é essa informação. Ou até alterar essa mensagem. Isso é possível, na verdade, na computação clássica, usando uma ferramenta chamada Wireshark ou Ethercap, que eu já falei no início do canal há uns 3 anos atrás, que eu falava mais sobre segurança de informação, né? Então, o Wireshark permite que você veja as informações em trânsito da sua rede local. E todos os dispositivos, por exemplo, conectados no seu computador, né? Tem uma ferramenta no Linux chamada NetDiscover, que você baixa pelo prompt de comando. Que você consegue ver os dispositivos que estão ligados na sua rede. E tem aplicativos que fazem isso, né? Então eu consigo ver as informações que estão chegando em trânsito aqui na minha região. O limite do meu Wi-Fi, né? Você não consegue fazer isso com o Ethernet, né? Você precisa de um... Se você estiver usando esse computador sem uma rede de Wi-Fi, não dá pra você fazer isso. Pra você ver essa informação em trânsito na nossa região, você precisa de um dispositivo Wi-Fi, seja no computador, notebook, enfim, não importa. Aí você pega essas informações em trânsito, você consegue ver, por exemplo, a senha que as pessoas põem quando elas estão no Facebook, o que elas estão acessando, até reconstruir imagens do que elas estão acessando e até alterar essas informações em trânsito. A questão é, para isso que existe criptografia, né? Então, a gente tem o transmissor dessa mensagem. A gente tem uma quantidade de probabilidade de erros nessa mensagem que podem ser alterar a mensagem. A gente tem também o receptor dessa mensagem. Vamos supor que a Mônica e a Magali estão conversando, em vez de usar a Alice Bob, que é o tradicional. A Magali tá a B e a Mônica A, né? Que é conversar entre a outra. E
Para proteger essa mensagem, é necessário usar criptografia. As formas de criptografia mais comuns é RSA, AES e criptografia de chave elíptica, né? Todas essas formas de criptografia, elas pretendem proteger a informação, né? A AES, por exemplo, ela tem uma chave simétrica. Ela tem apenas uma chave para você abrir essa informação. E a RSA ela é assimétrica, né? É uma criptografia de chave pública, né? Que você tem a parte pública, como por exemplo de um site, que todo mundo consegue ver no site da Amazon a chave pública do site, mas não consegue ver a chave privada, né? Que é uma criptografia assimétrica. Então, você não tem como reverter essa criptografia, porque tudo se resume a, principalmente na RSA, a você fatorar grandes números primos, né? Você não consegue fatorar números primos rápido o suficiente para quebrar através da chave pública a chave privada, né? Tem até um anime em que um cara muito bom em matemática, um filme, eu acho que é Bubble o nome, se não me engano. Não é Bubble, na verdade. É um anime que tinha no Netflix, que no final o cara era tão inteligente que ele conseguia quebrar a chave pública do site lá, do negócio, tipo, em segundos, só com a mente dele, mas enfim, isso não é possível. No momento, né? Só que a gente é ignorante, burro, a gente não consegue fazer isso. Nós seres humanos não conseguimos fazer isso. Obviamente Deus consegue fatorar os números primos infinitamente, né? Mas nós, réis mortais fracos, não conseguimos, né? Então, essa questão no que se baseia a criptografia da RSA, né? Principalmente, não é só isso, mas principalmente é fatorar números primos, né? Então, por isso a integridade da sua informação que está transmitindo, criptografada, ela tá protegida, né? Quando você tá, por exemplo, jogando Call of Duty, você não quer que a sua informação relacionada ao seu cartão de crédito, que você tá pondo no sistema do jogo, quando você faz compras no jogo, que elas sejam acessíveis para alguém no seu Wi-Fi, na sua rede de Wi-Fi. Isso seria terrível, né? Então até informação do seu IP e coisas do tipo pra esconder sua localização. Lembro do Call of Duty, tinha até uma opção, não sei se era no modo Warzone ou era um dos Call of Duty que eu joguei, que tinha uma opção lá nas configurações de você esconder o seu IP, por exemplo. Então, você quer sempre ter segurança, assim, quer esconder o máximo de informações possíveis, né? Por isso que muitas pessoas têm medo de entrar em alguns sites no Tor, né? Que é chamada de Deep Web, né? Que acha que vão encontrar o IP dele, vão hackear, enfim, não é bem assim. O risco principal é você, na verdade, baixar coisas. Você pode usar VPN, coisas do tipo, pra esconder seu endereço, né? Mas enfim, o ponto é importante que a informação seja criptografada em trânsito para que não tenha possibilidade de coletar essa informação, né? Essa informação também ela pode ser compressa para que ela seja menor, né? Você faz uma compressão dessa informação, essa informação de repente tinha 20 megabytes e você reduz ela para 14 KB, vamos supor, ou 100 KB, obviamente tem um mínimo aí, por exemplo, é necessário para você ter aquela informação de que é gigas ou terabytes de informação. Mas tem várias formas de compressão de arquivos como o zip, 7zip e outros, .rar, que exatamente é isso, você tenta comprimir a informação para que ela possa trafegar de forma mais rápida, né? Tem várias técnicas que usam isso exatamente para ter mais comunicação mais rápida na internet, né? Você pode tentar isso com e-mail, né? Porque você não pode enviar e-mails de 25 megabytes no Gmail, né? Porque é muita informação. Imagina se todo mundo começar a enviar coisa de 1 GB, vai congestionar tudo, né? Mas se você comprimir essa mensagem usando qualquer tipo de software para compressão de arquivos, você consegue que essa informação seja trafegada com mais rapidez. Depois você abre esse arquivo e toda essa comunicação entre A e B vai ser mais rápida. Só que o problema na informação quântica, voltando ao tema anterior, é que na questão do teorema da não clonagem, eu falei que é impossível você pegar essa informação em trânsito, que eu falei que é possível na clássica. Então a Mônica e a Magali estão conversando, me dando mensagem de WhatsApp usando tecnologia quântica, por exemplo.
usando fotos ali de uma internet quântica possível, né? Normalmente também é necessário que você tenha uma memória quântica que funcione, né? Para você armazenar essa informação. E também você precisa de quantum repeaters, né? Que é tipo uma forma de você transmitir essa informação de longas distâncias usando tecnologia quântica, mas isso não importa. A questão é que o problema da Magali vai ser pegar essa informação e conseguir reconstruir ela, porque na informação clássica você consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você consegue copiar aquela informação e pegar para si mesmo. No caso de usando informação quântica, você não consegue, porque o teorema da não clonagem diz que você não consegue clonar estados quânticos com perfeição. Você vai ter meio que buracos ali nos seus bits de informação que vão fazer a imagem de um gatinho, por exemplo, ser totalmente distorcida. Então a questão é que para enviar a imagem de ATB usando tecnologia quântica, eu vou ter um problema de reconstruir essa mensagem. Obviamente um hacker, se pegar essa mensagem, não vai conseguir também reconstruir, mas a pessoa que você quer mandar a mensagem, você obviamente quer que ela pegue a mensagem certinho, não vai também conseguir reconstruir ela. Você não consegue clonar essa informação. Então o que é feito, né? É uma coisa chamada... Eu creio que o termo poderia ser usado Quantum Reconstruction. Essa mensagem em trânsito, ela é reconstruída. Então, a foto de um gatinho em bits, ela é reconstruída usando Quantum Tomography também, para você conseguir ter essa informação. Obviamente você tem que ter a chave da criptografia para ter acesso a essa imagem nesse caso, né? A questão é que um hacker sem a chave necessária para conseguir essa informação não vai conseguir pegar ela, né? E o processo de mandar uma mensagem de ATB usando tecnologia quântica é chamado de Quantum Teleportation, ou teleportação quântica, embora não é uma teleportação em si, é uma reconstrução da informação em trânsito, né? Isso já foi feito até em distâncias de vários quilômetros. Já foi feito teleportação quântica, mesmo no século passado, e tem sido feito continuamente, né? Você pode falar, então você pode comunicar mais rápido que a luz, né? Porque você tá usando fótons, né? Ou pelo menos na velocidade da luz. Mais rápido do que a luz, não. Uma coisa importante dessa forma de comunicação aqui, de teleportação quântica, é que você usa entanglement nesse processo, que é entrelaçamento quântico, né? Porém, esse processo não é mais rápido que a luz. Porque mesmo nesse tipo de comunicação, a relatividade não permite que isso seja feito. E o teorema da clonagem também não permite que aconteça essa comunicação superlômica, né? Essa comunicação mais rápida do que a luz. Se fosse possível se clonar os estados quânticos, você talvez conseguiria. Mas o teorema da não clonagem não permite que você, usando entanglement, consiga informação de forma instantânea. Então o teorema da não clonagem é muito importante para essa questão, para a teoria da informação quântica. E não um dos mais importantes. Então tudo tem a ver com você mandar mensagens, né? Seja você jogar um jogo online que tem muitas pessoas no mesmo servidor ali, naquele mesmo node, jogando uma partida de Fall Guys, Call of Duty, temporariamente, de League of Legends. Tem várias partidas acontecendo naquele mesmo node, daquele mesmo servidor. Tá rodando num nível... o jogo tá rodando na memória do servidor, na placa de vídeo do servidor, usando aquele processador daqueles servidores, usando a computação do próprio computador para rodar aquele jogo na imagem que ele roda. Então tudo tem a ver com informação, né? Você tá jogando um jogo online, é basicamente informação de tiros, cliques que você tá fazendo um ao lado do outro, né? Das magias que você tá usando no League of Legends, no Tibia, enfim, World of Warcraft, é tudo teoria da informação que define como essa mensagem é propagada, a criptografia envolvida, para que ninguém, por exemplo, que ache o seu IP durante sua partida de LoL e derrube o seu IP usando DDoS, né? Já pensou, você tá jogando partida de LoL, alguém descobre o seu IP usando Shark, que é possível, obviamente, e aí vai lá e derruba você da partida fazendo DDoS na sua rede, enfim.
possível, isso é feito, isso é até fácil de fazer. Tem que separar ali os IPs que estão no Orishak e mandar brasa, enfim. Tem que ter forma de proteção aí nos jogos. Então, tudo isso pode da teoria da informação, né? Só que, dentro desse contexto, há limites porque pode não ser feito. E é isso que eu vou falar exatamente agora. Então a gente viu ali sobre o princípio de Landauer, né? Que é o princípio de Landauer. Eu já falei anteriormente. O limite de Landauer é que cada bit de informação você precisa dissipar energia. O número de energia específico. Tem outro limite que é chamado de limite de Bellman, que diz que tem um limite máximo de taxa de computação que pode ser feito de forma material, né? De forma física, né? Tudo que acontece na computação, ela tem princípios físicos, né? Então tem um limite para que essa taxa aconteça, né? Que é derivada da princípio da incerteza de Heisenberg. Que obviamente quanto mais você deixa seus chips menores, você vai ter uma computação que é em nível atômico, né? E a equivalência de massa e energia de Einstein também vai ser relacionada aos bits por segundo que você pode processar por quilograma nesse contexto, né? O limite de Bernstein, né? De Bellman, na verdade. Então, o que é a incerteza de Heisenberg, né? O princípio de Anschaulich, né? Que é a incerteza em alemão. Tem a ver com você não consegue saber o momentum e a posição da partícula ao mesmo tempo, né? Você não consegue saber a aceleração em massa de a partícula e a posição dela ao mesmo tempo. E por você não saber isso, você não consegue prever um sistema no nível quântico. E isso vai fazer você usar computação nesse contexto impossível. Só que na computação quântica tem formas de se burlar essa questão usando criogenização desse sistema, né? Usando uma coisa também chamada efeito quântico de Zeno. Você pega as seções da mensuração do seu qubit, né? Pra você não ter esse problema com que ainda acontece, né? Esse princípio de síntese de Heisenberg. Porque mesmo que esse princípio da síntese de Heisenberg exista, tem forma assim de você analisar contextualmente ali o sistema quântico, né? Que é usando amplitudes de probabilidade. As probabilidades de onde essas partículas vão estar, enfim. Tem outro princípio também importante que é a Beck-Stein-Bound, né? Ou limite de Beck-Stein. Que é tanto na entropia quanto na aplicação para a ciência da computação, né? Que é o tanto de informação que pode ser contido numa região finita de espaço. Que tem uma energia, tamanho de energia infinita, né? É a capacidade de informação máxima requerida para descrever um sistema físico no nível quântico, né? Então, basicamente é um limite relacionado a quanto de informação pode ser contida em qualquer tipo no nível atômico mais menor possível, o máximo de informação contida em um só, né? Uma só partícula, por exemplo, vamos supor. Então, vamos pegar um transistor do tamanho de um átomo, por exemplo. Será que é possível? A questão é que os transistores, como eu falei antes, no máximo o máximo que eu já vi notícia foi de 0,5 nanômetros. Funcional hoje em dia é 7 nanômetros, o máximo que conseguiu que está no mercado, ainda sendo usado em chips de celular. 7 nanômetros, que é bastante coisa. No 11 nanômetros eu já pensei que não ia conseguir mais. O problema é que quanto mais você diminui esses nanômetros, vai ficando pior. Você ter uma coerência computacional ali pra você ir embaixo de 2 nanômetros, né? Vai ficar muito mais difícil.
Por que você quer chips menores, né? Transistores menores? Porque quanto mais transistores, mais você tem velocidade, né? Então, é isso que a pessoa quer. Eu quero rodar meu Minecraft no Ultra. Eu quero mais velocidade. Num espaço pequeno de. Espaço pequeno de massa ali. Contém o seu chip, né? E também o teorema de Margolis-Levitin. Que também é um limite máximo de computação, de velocidade computacional por unidade de energia por segundo de Joule, né? Enfim. Só que uma coisa que é importante, o princípio de Landauer, ele vale tanto para computação, como eu disse antes, quântica quanto para clássica, né? Então mesmo na computação quântica você tem dissipação de energia. Aí a questão, será que se você tivesse uma forma de computação reversível, você conseguiria uma eficiência computacional maior, o bastante para conseguir ter uma eficiência assim absoluta em questão de energética, né? Obviamente a gente sabe que computadores quânticos gastam mais energia para fazer as mesmas coisas que computadores clássicos, né? Porém, quanto que eu posso diminuir ainda mais essa questão, né? É importante também falar de termodinâmica, né? Na verdade tem tudo a ver com a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia de um sistema sempre cresce ou fica no mesmo estado. Entropia de um sistema, né? A definição de Clausius no livro dele. Eu acho que eu não fiz uma revisão ainda no meu Instagram. Eu não lembro se. Eu lembro que eu terminei a termodinâmica de Gibbs. Eu tava lendo a de Clausius, não lembro se eu terminei. Eu tava fazendo. Esse tipo de livro eu tenho que usar papel para fazer anotações, né? Eu não lembro se eu terminei a do Clausius, mas ele define como a integral da derivada calorimétrica de Q dividido por dt. Essa é a, equação mais básica aí da entropia de Clausius, né? Na parte clássica de termodinâmica, né? Na parte quântica de informação quântica a gente define como entropia de von Neumann. E na parte de computação, perdão, na termodinâmica física a gente define como entropia de Clausius. Na parte computacional clássica a gente define como entropia de Shannon, a quantidade de informação num sistema sendo processada, e na informação quântica a gente define como entropia de von Neumann, que até eu mostrei uma questão de programação, como calcular a entropia de von Neumann, né, e usando o Qiskit, que é uma library de computação quântica aí, que eu fiz um vídeo sobre isso de programação com Python, né, no vídeo do Matemática com Python do canal, né? Mas enfim, o que tem a ver termodinâmica com esse tema? Seria possível quebrar a segunda lei da termodinâmica, de fazer um sistema diminuir a entropia dele? Para que eu quero diminuir a entropia de sistema? Para que eu gaste menos energia, né? Se eu diminuir a entropia do sistema, eu posso gastar menos energia. É possível? Tem aqui essa imagem que define um exemplo com a caixa de Szilard, né? A Szilard Box. É basicamente um exemplo desse contexto. Então você tem aqui uma molécula, né? Dentro de uma caixa, um gás, né? E aí eu tenho essa passagem da molécula, eu pego uma forma de tampar essa molécula para jogar lá pro lado, né? E aí eu vou deixando ela livre posteriormente, né? Então tem até como explicação aqui, né? Tem uma molécula apenas na caixa. Você inserte um pistão que divide a caixa em duas, com a molécula tapada ali dentro, né? A pressão tá em gás em volta, né? De uma molécula puxa o pistão de um lado da caixa, fazendo assim um trabalho, né? Em joules. Finalmente o pistão é removido e o sistema completa seu ciclo. A questão é, tem como nesse sistema que está em um estado estacionário, né? A molécula fez trabalho para mover aí o pistão, mas no fim a entropia do sistema vai continuar a mesma, né? Entropia também pode ser definida quando a quantidade de informação que
foi processado no sistema. A quantidade de desordem relacionada ao sistema, né? Se tiver mais partículas, a entropia vai ser maior, porque eu vou ter mais desordem, eu vou ter também mais temperatura, eu vou ter mais quantidades de mols de moléculas se batendo umas nas outras, criando trabalho, né? Em joules, mais energia. Eu vou ter mais massa, né? Porque tem mais moléculas, enfim. A entropia desse sistema ou ele fica igual ou cresce. A questão é, tem como eu, de alguma forma, uma forma engenhosa, inteligente, de quebrar essa lei, de quebrar essa máquina essa caixa de Dillard, de conseguir fazer um jeito de violar a segunda lei da termodinâmica. Pra você ver como a lei da termodinâmica é meio que inviolável na física, entre aspas, dizem que até a entropia do universo está em constante crescimento, né? Seguindo a segunda lei da termodinâmica. Então não são aplicado somente para sua panela de pressão, que tá o seu feijão, seu feijoado. É aplicado para todo o universo, pelo menos por enquanto. Eu acredito que o universo seja um sistema fechado, né? Tem início, meio e fim. Tem até uma passagem bíblica que diz: Deus entende o universo como cortina e faz como tem na panelinha habitar. Eu creio que o universo é possivelmente finito, né? Não sei, mas sendo finito, tem uma quantidade de massa finita que ele pode ter, energia finita também, e entropia também é finita que ele pode processar, né? Mas a questão é, ela cresce ou ela é estacionária? Normalmente na física atual todo mundo diz que a entropia do universo tem constante crescimento. O que significa que a entropia poderia ser constante crescimento? Que tem mais massa, que tem mais moléculas, que tem mais... Pode ser uma interpretação que tem mais energia, que tenha mais quantidade de trabalho sendo realizado no universo, enfim. Tem várias formas de se interpretar essa questão. A questão é, será que eu posso violar a segunda lei da termodinâmica? Que é essencial aí nessa questão da computação, porque você não computação reversível seria uma forma de você violar as leis da termodinâmica? Eu creio que não. Por quê? Por mais que a computação reversível seja mais eficiente, tem até essa imagem que eu mostrei antes, a computação reversível ela é mais eficiente. Você consegue... a energia por bit de operação é menor. Tá vendo aqui, né? Que ela é menor que na computação normal. Só que mesmo assim tem um limite, tanto para computação reversível como para irreversível. A computação quântica é reversível. E mesmo ela tem limite, que já foi provado experimentalmente. Tem até um paper que tá na descrição aqui. Eu não coloquei aqui a imagem, mas fala exatamente esse limite, né? Mas outra forma de computação reversível é no DNA, que eu falei anteriormente, né? Então, como que funciona o DNA? O DNA, ele funciona como uma máquina de Turing. Então ele é como se fosse um computador. Ele tem aspectos de computacionais, né? Pô, mas eu estudei biologia na faculdade, na escola, e eu nunca ouvi falar disso. Que biologia tem a ver com computação, na verdade. Biologia tem tudo a ver com computação. Na verdade, eu poderia dizer que pra você entender biologia de verdade, você precisa entender teoria da informação, você precisa entender sobre algoritmos, que tudo na questão do DNA, na forma que ele sintetiza a proteína, são algoritmos. São padronizados, simples de se explicar. Embora a gente não sabe as questões fenotípicas que eles reagem sempre, né? Nem sempre uma proteína. A gente sabe do padrão genético de uma pessoa se a proteína vai ter tal função ou não. Muitas proteínas não têm funções, ou não cumprem suas funções devidamente no corpo. Aí é outro tema. Mas a questão é que o DNA tem um sistema que pode ser descrito como uma máquina de Turing. É um sistema computacional. Tanto que tem uma tese do Edelman, acho que de 1994, pelo qual ele ganhou um prêmio, tipo o Nobel da computação, que eu sei se é o nome. Acho que é o Turing Prize, uma coisa assim. E aí
Ele escreveu um paper sobre Leonard Edelman, né? Sobre como é possível realizar computações, né, algoritmos usando moléculas de DNA, aminoácido, tá? Você pega a adenina, citosina, guanina, timina, por cada uma como 01, uma com 10, uma com 11 e outra com 00. E você consegue, por exemplo, armazenar informação de forma molecular de uma foto, por exemplo, de um gato, por exemplo, ou de uma chave de uma carteira de criptomoedas. Ou você pode fazer um algoritmo que pode realizar computações, embora eu não sei os detalhes sobre isso. Eu li o paper, mas eu não sei como isso é feito hoje em dia. E a capacidade computacional numa molécula como essa é tipo muito mais do que poderia se imaginar na computação comum, que pode ser armazenado nesse contexto, né? Usando computação molecular. E computação molecular nesse contexto talvez tenha aspectos irreversíveis, né? A gente pode estudar RNA e coisa do tipo. O RNA na síntese da proteína. O RNA basicamente usa o DNA para reconstruir para construir a síntese da proteína, né? A gente tem o mRNA, que é o RNA mensageiro, tRNA, que é o RNA transportador, tem o rRNA, que é o do ribossomo, relacionado à síntese de proteína. Você tem toda uma comunicação algorítmica, né? Desde o DNA você formar a estrutura do que vai ser uma proteína que vai ter uma função específica. É um conjunto de aminoácidos, tem uma sequência de nucleotídeos, né? Adenina, guanina, citosina, timina, como como AC, TC, enfim, CCT, enfim. Uma sequência de nucleotídeos define que vai ser uma proteína, uma função proteica específica, ou não. Tem várias bases de cadeias de aminoácidos, então eles não têm uma função proteica. Pelo menos é isso que diz a biologia atual, mas enfim. Mesmo assim, eu creio que nesse contexto a gente teria um limite biológico de dissipação de energia necessário para que a proteína seja sintetizada. Você não precisa só de energia, mas a forma que a energia é processada para fazer proteínas, ter suas funções e tudo, tem dissipação de energia no corpo. Então, mesmo o corpo humano não é 100% eficiente em todos os aspectos do ponto de vista computacional para síntese de proteínas, para toda a metabólica que ele tem. Quando a gente come comida, a gente ganha energia, aquela comida processada no seu corpo, ela é transmitida para diversas áreas e órgãos que precisam diversos tipos de vitaminas e coisas do tipo para performar bem, para conseguir fazer as coisas que precisam. Deficiências de certas vitaminas vão causar problemas no seu corpo, enfim. A questão é que toda essa questão é muito mais complexa do que eu falei aqui, mas também tem questões de dissipação de energia. Eu não sei se no princípio de Landauer também, mas por bit processado no corpo humano com relação a síntese de proteínas tem também um limite aí associado à energia necessária para que a sintetização de uma proteína seja feita, que obviamente não é zero. E no corpo humano normalmente é acreditado que um sistema como esse, que é um sistema muito complexo, tem muitas áreas diferentes no corpo, tem funções diferentes, várias questões diferentes relacionadas a que eu tô falando aqui, mas o sistema computacional mesmo, né, DNA, e os aminoácidos são os mesmos, mas enfim, são 20, a cadeia de DNA é formada por 20 aminoácidos, né, que tem a síntese de todas as proteínas que a gente tem. Então, a questão é
há um limite, mesmo no corpo humano, de sintetização de energia necessária para fazer as coisas que se precisa para a gente ter o nosso metabolismo, né, nossos metabolomas para realmente fazer o negócio funcionar. Né? Deficiência de energia vai causar falta de processos metabólicos necessários para você viver, que eles aconteçam e que você consiga continuar vivendo, né? Enfim, pensar de uma forma normal, enfim. Mesmo no sono também, você tem que descansar isso, o corpo. Também é uma questão de recuperar aí de uma alta intensidade de uso de energia necessária para você performar, né? Então mesmo no corpo humano tem um limite de Landauer. Se você nunca ouviu falar disso, você já percebeu que biologia, computação, visão genética também tem tudo a ver com computação, tudo a ver com a teoria da informação, tudo a ver com isso, né? Enfim. Só que mesmo nesse contexto não viola a segunda lei da termodinâmica, né? Ou o corpo está em estado estacionário de entropia ou crescente, então obviamente quando aumenta a temperatura do corpo, ele vai aumentar a entropia temporariamente dele. O corpo vai tentar se livrar essa temperatura, né? Tem até uma parte específica que regula a temperatura do corpo para lidar com excesso de temperatura ou baixas de temperatura. Então o corpo está sempre dissipando energia também, né? E tem uma necessidade de trabalho que deve ser feito, né? De joules por segundo que tem que ser gasto para isso, né? Então tudo isso pode ser definido também, talvez só com essa mesma métrica. Então, não sei se no corpo humano também funciona essa métrica, né? Essa questão do limite de Landauer, né? Talvez poderia ser a mesma métrica aplicada. Tem um paper do Charles Bennett que foi anteriormente que até fala sobre esse tema. Ele vai dizer, por exemplo, que é falso um princípio relacionado à termodinâmica nesse contexto de computação, que se todas as operações, né, de processamento, sejam logicamente reversíveis ou não, requerem uma dissipação de energia de kT log 2 de energia. Lembrando que K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, e Ln é o logaritmo de 2. Então kT log n de energia. Então vai dizer que na verdade esse número de energia não é necessariamente o mínimo, falando contra, na verdade, o princípio de Landauer nesse contexto, né? O princípio de Landauer talvez seria uma generalização que não é aplicada para todos os contextos, e que na verdade isso poderia ser feito por qualquer aparato físico, né? E é falso também porque as operações de reversibilidade lógica poderiam, em princípio, ser realizadas sem que a entropia do sistema cresça. Então, necessariamente, você precisa de uma entropia crescente para que você consiga fazer computações de uma forma normal, sem ser reversíveis, né? Falando contra o princípio de Landauer aqui, tá? Essas coisas estão falando contra o princípio. Ele vai falar, por exemplo, sobre a questão do DNA que eu falei agora, né? Citando ele aqui, ele vai dizer que alguns estágios de processamento de informação biomolecular, tais como a transcrição de DNA para RNA, parecem ser feitas através de reações químicas que são reversíveis não somente em princípio, mas também na prática. Ele vai dizer que, né, outro crítico do princípio de Landauer é o Thomas Schneider. Ele argumenta que a energia tem um custo de processamento de informação biológica que não deve ser visto como apenas uma deleção ou reset, mas um processo de 2 passos em que um sistema de computação molecular é primeiramente realizado ou ativado por uma adição de energia. Você precisa, obviamente, de energia para que você precisa ter reações catabólicas aí para que o seu sistema funcione. E posteriormente dissipa energia para necessidades finais, né? Ele vai falar que eu argumento, na verdade, que sistemas não são vistos dessa forma, que a transcrição de DNA para RNA
após a iniciação pode ser vista como uma cópia logicamente reversível, aqui é a computação reversível, de um processo que é realizado não somente por ativação anterior de reatantes, ou seja, por reações químicas apenas, mas na verdade pela remoção de um dos reatantes de produtos como pirofosfato, né? Essa parte, na minha humilde opinião, não consigo explicar com detalhes, mas eu sei que o fosfato é muito importante na questão de fosforização, que é extremamente importante em reações metabólicas, e que tem várias reações que retiram pirofosfatos para fazer reações acontecerem, né? O ATP, por exemplo, é uma adenina trifosfato, é uma forma de seu corpo ter energia para fazer, trabalha para fazer, para operar as coisas que tem que fazer em joules por segundo, né? E se a gente definir como forma de trabalho, né? Então basicamente tá falando que parte disso seria a remoção do pirofosfato na forma que o DNA passa para RNA, né? Lembrando que fosforização é uma parte muito importante de todas essas questões de reações do corpo humano, né? Só que eu tenho que estudar mais biologia para saber mais como esse processo funciona, né? Que é muito mais complexo do que parece. Então ele continua falando sobre esse tema muito bem, né? Ele fala sobre a engenharia de Garbo também, que tem a ver com aquela caixa de Isingard que foi anteriormente, né? Tudo tem a ver com tentar violar essa segunda lei da termodinâmica. O que Bennett quer argumentar aqui é que talvez o princípio de Landauer não seja tão real quanto parece. Talvez ele nem seja tão verdade quanto parece em certos contextos de computação reversível. Aí, nesse caso que eu disse antes, seria que o princípio de Landauer não aplicaria para biologia molecular, da forma que o DNA transcreve RNA nesse contexto. Enfim. Então ele argumenta que seria possível talvez fazer isso sem violar a segunda lei da termodinâmica. De você conseguir criar um sistema que consegue entre aspas, se perpétua, né? Você consegue ter aquele nível de trabalho em joules sem dissipar energia, mas reutilizar essa energia de forma reversível, né? Enfim. A definição da entropia de Clausius aqui é importante citar, é que é impossível criar uma máquina de trabalho de ciclo que pode produzir um efeito diferente da transferência de calor de um corpo frio para um quente. Então é possível fazer uma máquina que não faria isso, que não transferiria o calor de um corpo frio para o quente para ficar em estado de equilíbrio, que é uma também das leis da termodinâmica, né? De equilíbrio termodinâmico, corpo frio e quente, eles tendem a ficar em equilíbrio. Então, se eu põe um gelo num copo de água, ele tende a ficar em equilíbrio com a temperatura ambiente. Se for 20 graus de temperatura ambiente, o gelo vai virar líquido. Se for uma temperatura de menos 10 graus, aí vai ficar frio, obviamente. Mas a temperatura ambiente, são 3 componentes aqui: o copo com água, o gelo, que é um corpo externo, e o terceiro é o ambiente. Então essas 3 temperaturas vão ficar em equilíbrio consigo mesmas no ambiente aberto, né? Que será a lei da termodinâmica. Eu vou dizer que a segunda lei também pode ser vista como que eu estou citando outro paper, na verdade. Como em cada processo cíclico de entropia em total, os sistemas físicos envolvidos em um processo cresce ou fica o mesmo, né? Ou seja, a segunda lei da termodinâmica. Enfim, a questão é possível violar a termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, com um sistema irreversível, reversível, e conseguir fazer um sistema extremamente eficiente que quebra até o limite de Landauer e faz ele ficar inexistente, né?
Será que seria possível, né? Tem até o paper que eu citei do Seth Lloyd, Ultimate Physical Limits to Computation, né? Que ele fala da questão de que um dia a lei de Moore vai acabar, né? Um dia a gente vai fazer um chip que não dá pra mais ser melhor que isso. Seja 2 nanômetros, 1 nanômetro, vai ter um dia que fisicamente vai ser impossível fazer um chip menor que aquele. Embora questões de design também sejam interessantes, mas a questão é que o tamanho do chip uma hora não vai ter mais como deixar menor. E a questão que ele fala, né? Vamos supor que eu pudesse ter. Esquece a computação do nível molecular, né? Vamos supor que eu tenho um buraco negro. E eu consiga, de alguma forma, criar um chip que esteja num nível que alcance o raio de Schwarzschild, né? Que é a definição aí de buraco negro. E que tenha todos os processos computacionais possíveis e realizáveis, né? E seja basicamente um buraco negro, né? Usar o buraco negro como forma de computar informação, né? E por incrível que pareça, eu tenho até vou tentar deixar na descrição contexto de teoria da informação em buracos negros, né? O paper do Leonard Susskind com Scott Adamson, esse tema que é lindo. Eu já falei nesse canal já. Já citei esse artigo, já falei com detalhes sobre essa questão. Que na verdade eu acho que é uma série de palestras do Leonard Susskind nesse tema, né? Porque no contexto do buraco negro tem algumas teorias, até o Seth Lloyd vai citar a teoria das cordas, que eu não concordo. E a M-Theory poderia permitir dizer que a informação do buraco negro não é destruída quando entra nele. Que na verdade ela escapa dentro dele através de radiação de Hawking, né? Que é uma radiação que é emitida do buraco negro. E aí que a ideia seria que eu poderia computar essa informação dentro dele, que poderia ser também de um quilograma de massa, computar a informação dentro dele e ela escaparia em forma de radiação e eu coletaria essa informação e usaria ela, né? E eu poderia armazenar uma quantidade de informação infindável aí, com limites estratosféricos aí comparado com a computação comum, né? Só que aí é uma questão hipotética, né? Obviamente você não vai falar sobre isso numa palestra na faculdade e falar que daqui a 10 anos a gente vai fazer isso, né? É uma questão hipotética que na verdade é relacionada à teoria da informação dos buracos negros, né? Se fosse possível fazer um chip nesse contexto, como que armazenar informação nesse contexto, como que seria? Quanto de informação que eu posso armazenar numa quantidade de massa específica, né? Enfim. Essa tese é muito importante, estar na descrição. Ele vai dizer que no final, né, que mesmo que parece bem impossível, né, que isso aconteça, extrapolar os limites exponenciais da programação aí de Moore no futuro, vai ter que ter uns 250 anos aí para fazer uma performance entre os computadores atuais, que performam 10 elevado a 10 operações por segundo em 10 elevado a 10 bits, e o exemplo dele que eu falei, o nosso laptop último, né, o laptop mais poderoso do universo, que seria o tamanho de 1 quilograma, seria no contexto de um buraco negro, que performaria 10 elevado a 51 operações por segundo em 1031 bits. 10 elevado a 31 bits, né? Obviamente isso daí é só teórico e a teoria da informação em buracos negros é muito importante, né? Tem uma tese na descrição que fala exatamente sobre isso. Do Leonard Susskind e o Scott Adamson. Então, a questão é, crendo que a informação dentro do buraco negro não é destruída e sai de forma perfeita em radiação de Hawking, isso poderia ser feito, né? De repente, a informação que sai com radiação de Hawking, ela é incompleta, ela tem gaps. E talvez você não consiga computar essa informação corretamente.
teria que preencher esses gaps. Então você teria que ter um algoritmo de correção de erros nesse contexto, né? Teórico. Totalmente teórico, tá? É uma coisa que tá falando no paper. É uma coisa teórica que é divertida de pensar. Mas não leve isso a sério. Embora é muito sério pra ter informação em buracos negros, né? Eu poderia falar mais em outro episódio aqui. Eu sou da ciência da computação, né? Embora eu goste do tema, eu já estudei sobre o tema bastante. Pra você entender bastante sobre esse tema, sobre buracos negros, tem que manjar de física propriamente, de forma avançada. O que não é meu caso. Eu sei, mas o nível avançado de pesquisador no tema é outro nível que eu não sou comparável, né? Então eu teria que estudar mais pra ver como isso funcionaria. Mas a questão é que tudo isso é bem interessante. Faz sentido eu citar também um tema que eu já falei em outro episódio, que é sobre comunicação superlúmica, que tem a ver com a teoria da informação também, porque tem a ver com você mandar informação de A até B, né? Então, eu já falei que anteriormente, já falei em outro episódio, que não tem como fazer. O teorema da não clonagem não permite que a informação seja processada, enviada mais rápido que a luz. Isso é impossível. Mas tem um exemplo que eu quero citar, que é teórico, né? Postei no Instagram, né? Então, vai dizer aqui, né, que no post no Instagram, né? Sobre essa questão de que é impossível você usar comunicação superlúmica, você enviar a informação mais rápido que a luz por causa do teorema da não clonagem, que não permite que você copie essa informação em trânsito para conseguir essa informação através de entrelaçamento quântico, né? Mas é possível. Tem uma teoria, né, que diz que a gente poderia usar pontes de Einstein-Rosen para usar a comunicação de forma mais rápida do que a luz. Que é uma coisa teórica também, a gente não tem validação ainda, que é os blocos de minhoca, né? Os pontos de Einstein-Rosen. Se você usar isso num contexto específico, que é essa ponte tem que estar no estado chamado TDS, que é Thermofield Double State. Nesse contexto termodinâmico, seria possível você passar a informação de um lado para o outro usando uma ponte de Einstein-Rosen, né? Tem um paper na descrição que fala exatamente sobre isso, do Susskind e do Zhao em 2018. E ainda sugerem que seria muito difícil que essa travessia fosse feita de fato, né? Mas sugerem que, se fosse possível usar uma ponte de Einstein-Rosen para isso, né? Se elas existirem, teria que ter esse estado TDS, né? Para que essa informação seja preservada nesse contexto e não seja destruída. Porque essa informação é no contexto de teoria da informação quântica, né? Você teria que preservar esses estados em trânsito para que eles não se perdessem dessa região, uma região até outra, do espaço que você quer fazer essa transição. Vou deixar esse paper também na descrição, que também é muito importante. 2 papers relacionados a isso. Enfim, no geral, esse foi uma... Acho que nem foi uma introdução. Eu só falei sobre vários temas randômicos em teoria da informação que estão associados em si. Falei sobre entropia, falei sobre a questão do limite dos chips em questão em física, mas toda a questão envolve que pode não ser feito com a física atual relacionada à transmissão, armazenamento e transmissão e armazenamento de informação. A gente tem a teoria da informação clássica, a teoria da informação quântica e a aplicação da teoria da informação clássica na biologia. Eu creio que tem um link na descrição que eu vou deixar aí, de uma enciclopédia que fala exatamente sobre teoria da informação na biologia, que eu também usei como base para esse episódio, que eu acho muito interessante. Eu creio que
um livro. Faltam livros na teoria da informação da biologia, né? Se você é biólogo ou cientista da computação, eu creio que um tema muito legal seria falar sobre teoria da informação nesse contexto, de ponto de vista matemático. Que eu creio que é um tema que falta muito, né? Você falar sobre algoritmos usando DNA computing, né? Que eu já falei anteriormente, que usa moléculas de DNA para fazer computações, algoritmos. Enfim, todo esse tema é bem amplo. Algumas coisas que eu disse são teóricas. Tudo que eu falei, as referências estão na descrição. Era isso. Até o próximo episódio.